Vamos falar hoje sobre o requeijão? Vamos lá? Falar Vamos. sobre requeijão. Requeijão é um produto aí muito consumido no Brasil hoje, não é? E diga-se de passagem, um dos produtos com melhor lucratividade, eu penso hoje, assim, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Em termos de lucratividade, é um produto muito bom, né? Tem aí hoje muita concorrência, né, Wilson? Já foi um produto aí de poucas empresas produzirem, mas hoje praticamente todo mundo tem aí um pouquinho de produção de requeijão, que é muito interessante para todos, né? Muita concorrência, mas muito pouco requeijão no mercado de boa qualidade. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o maior segredo do requeijão. Eu acho, eu não sei se é a sua opinião, mas a minha é que o mercado de requeijão está um pouco na contramão. Por que que eu estou falando isso? O pessoal está pensando em preço e Sim. está largando de lado a qualidade do produto. É lógico que tem excelentes requeijões aí no mercado, sem Sim. dúvida, né? Mas assim, no geral, eu vejo a maior preocupação com preço e uma menor preocupação com qualidade. É uma realidade que a gente vivencia hoje, né? Não a ideal, infelizmente, mas é uma realidade sim, né? A gente tem muito requeijão no mercado, baixa qualidade na maioria deles, né? E encontra algumas marcas aí com requeijão muito bom, mas realmente são poucas. Assim, eu estava conversando com um produtor de requeijão esses dias, uma indústria que produz requeijão, e falou assim, mas o que vende mais é esse aqui, que é uma qualidade mais baixa, que é um mais barato, o pessoal está preocupado muito com o preço. Eu falo por mim, cara. Por exemplo, eu peço uma pizza com borda, né, de requeijão, e chega a borda daquele requeijão ruim, aquele requeijão de má qualidade, automaticamente eu já separo a borda, descarto, e aquela pizza eu não peço mais. É a lógica. Eu acho que a tendência é essa, porque o pessoal é perceptível, né? Quando o requeijão um requeijão de qualidade, quando é uma Sim. mistura lá de amido. Gordura vegetal. Isso, exatamente, um produto de péssima qualidade. Esse produto, infelizmente, ele tem mercado, né? A gente não pode negar isso. Existe mercado para esse produto, sim, né? Mas, infelizmente, não é aquele produto que agrada ao paladar, né? Se a gente provar dois produtos aí muito semelhantes aí, principalmente em pizza, a gente consegue perceber claramente que aquele requeijão que foi utilizado amido, gordura vegetal, sabor incontestável. Não tem sabor, na verdade, né? Do que está rindo aqui que eu não quis mencionar isso aí, Neri, mas. Não podemos comprometer aí. Ué, então vamos lá, cara, vamos Vamos começar lá, com essa ideia aqui sobre o requeijão. Primeiro, bora lá. primeira pergunta, como eu sempre faço, é o seguinte: o que é o requeijão e esse produto tem regulamento técnico? Sim, sim. Né? Requeijão, sim, é um produto que tem regulamento técnico, inclusive um regulamento técnico até bem antigo, que por conta dessas situações que a gente está conversando aqui agora, né, dessas inserções de alguns ingredientes aí no produto, deveria de ter sofrido uma alteração para normatizar, né, mas foi feito de forma inadequada. Né? Foi feito um memorando, uma circular e nunca uma legislação concreta sobre o tema. Né? Então, é por isso que a gente ainda convive aí com essas dificuldades. Né? A legislação mesmo que a gente tem, o RTQ, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Requeijão, é uma portaria bastante antiga, de 1997, né? Portaria 359, e ela traz algumas definições ali daquele produto que era basicamente massa e creme de leite. Né? Então ela tem essa definição ali. Só que com o tempo foi aí aparecendo essas situações de inserção de amido, inserção de gordura vegetal ao produto, e isso foi fazendo com que houvesse uma série de situações tentando regulamentar isso. Né? Eu lembro que surgiu aí, né, em 2015, se eu não me engano,
uma legislação que permitia, né, você colocar amido ou gordura vegetal no requeijão e continuar chamando de requeijão. Né? Tinha essa permissão. Né? Isso foi em 2015. Mas logo depois, em 2018, já teve outra, né? Aí já foi uma portaria misturada com outros assuntos que proibia e normatizava que deveria te chamar mistura de requeijão com amido e gordura vegetal. Ou mistura de requeijão com gordura vegetal e amido e por aí vai. Dependendo do que o produto tinha. E depois, ainda em 2018, teve outro ofício, né, um memorando circular, que aí normatizava que deveria realmente chamar isso. Só que na prática, a gente não vê isso no mercado. Né? A gente vê aí, se o pessoal estiver assistindo aí, dá uma olhada nas gôndolas do supermercado, vai observar que tem requeijão com amido que está com o nome requeijão, alguns requeijão cremoso, outros como requeijão com amido, outros como mistura de requeijão com amido. Então ficou muito, como que eu posso dizer, muito bagunçada essa situação, né, Mas da normatização do nome. isso pode ser caracterizado como um tipo de fraude, dessa questão da rotulagem? Olha só, Wilson, a própria legislação ela é falha, né? Porque não tem uma legislação clara sobre esse nome do produto. Né? Esse ofício circular não tem, ele não é considerado lei. E muitos nem conhecem isso, porque isso é um documento interno do Ministério da Agricultura. Né? Então, assim, precisa normatizar, isso é um problema grave. A gente tem alguns RTQs aí que foram criados lá na época de implantação do Mercosul, e inclusive o do requeijão foi isso, né? Ele foi criado simplesmente porque tinha necessidade de implantação dos requisitos para o Brasil entrar para o Mercosul. Então criou o RTQ naquela época e não atualizou. Infelizmente a gente ficou aí com esse produto aí, existe o RTQ dele, tem normas que a gente deve seguir até hoje, mas infelizmente nesse meio tempo aí surgiram outras legislações que não têm poder, né, igual uma portaria, né, igual um decreto, e o que acontece? O pessoal acaba servindo dessa situação da legislação ser muito falha para fazer esse tipo de produto. Né? Faz um produto com amido ou com gordura vegetal e identifica como nome de requeijão. Né? Aí a gente pode falar assim, mas isso é permitido? Não, não é permitido. Né? A legislação, entre aspas, que a gente tem hoje, não permite fazer isso. Ela diz que aquele produto que foi adicionado de gordura vegetal ou de amido deve ser denominado mistura de requeijão com amido ou mistura de requeijão com amido e gordura vegetal e assim por diante, dependendo do que for usado. Mas, infelizmente, a gente não tem essa legislação regulamentando adequadamente isso. Né? Então, o mercado está praticamente fazendo aí o que acha que é melhor para o produto. Né? É uma pena, porque o requeijão é um produto tipicamente brasileiro, né? É tipicamente brasileiro mesmo, foi desenvolvido aqui nas nossas terras mesmo, há muito tempo, né? Já ali com a vinda das primeiras famílias portuguesas aqui para o Brasil, e eu estava lendo sobre essa história do requeijão, tem um detalhe interessante, ele foi criado, né, com o objetivo de desenvolver uma receita ali que fosse muito saborosa. Né? Por quê? Porque os coronéis na época faziam ali chás, né, entre as famílias, e as sinhás, né, elas queriam cada dia fazer um produto diferente, tudo, e acabar desenvolvendo um requeijão aí que está no gosto aí do brasileiro até hoje, né, muito saboroso, né, um produto muito agradável. É isso aí. Olha, ali, na sua opinião, o que define um bom requeijão? E quais são os principais ingredientes para se obter um bom requeijão? Ó, o requeijão, né, assim, o próprio RTQ faz uma definição do que seja, né? Vou até ler aqui para vocês aqui qual que é a definição do RTQ, né, que é o requeijão produto obtido pela fusão da massa coalhada, cozida ou não, né, dessorada e lavada, obtido por coagulação ácida ou enzimática do leite, opcionalmente adicionada de creme, de manteiga ou de gordura anida.
ou seja, gordura sem água. Essa é a definição ali que a gente tem no RTQ de requeijão. Você vê que não fala nada aí de nenhum outro tipo de ingrediente. Então, um bom requeijão, né, na minha opinião, aqui já é opinião, é um requeijão que realmente não leva gordura vegetal e nem amido. Isso aí é incontestável. O requeijão que já leva esse produto, né, alguns conseguem até uma semelhança muito boa, né, mas na maioria das vezes sabor muito diferente, muito diferente. Né? Então, é perceptível no paladar de qualquer pessoa e eu acho que hoje, sinceramente, ninguém quer estar querendo consumir porcaria, né, cara? Ninguém quer. Requeijão do mercado aí hoje com gordura vegetal e amido. Amido, assim, até tem muito requeijão, vou colocar assim, bom, razoável, que contém amido. Mas agora, quando entra para essa parte de gordura vegetal, eles são exagerados. Você vê, eu estava pegando requeijão no mercado, ele nem sujava o plástico da embalagem. Você tem que separar o plástico do requeijão, você tem que de tão baixa qualidade que era o produto, era uma goma. É o que eu estou te falando aqui da legislação não fazer uma definição adequada. A gente não está falando aqui, pessoal, que não deve fazer requeijão com gordura vegetal, com amido. Não. O problema é que, como não existe uma legislação que regulamenta adequadamente, a gente conhece fábricas aí que fazem a substituição de 100% da gordura de origem animal por gordura vegetal. Então, assim, o que sai é um produto aí, igual o que o Wilson está falando aí, o produto que nem suja o plástico, né? Ele não consegue nem... Para a saúde do consumidor. Sim. E o engraçado é o seguinte, é gordura vegetal e lá está escrito lá, zero gordura trans. Né? Algumas coisas assim que são um pouco incoerentes, mas infelizmente aí é coisa que está no mercado e que a gente precisa driblar aí para não cair nessa de que tem que fazer esse produto muito barato, que esse produto tem que ter gordura vegetal, que esse produto tem que ter amido para ele ficar bom. Né? Com relação ao amido, né, você já comentou e eu também tenho essa percepção, a gente tem alguns produtos, até bons produtos, né, não dá para comparar, né, mas assim, o amido, inclusive, ele tem uma função tecnológica para alguns tipos de requeijão. É diferente da gordura vegetal, que é simplesmente para substituição de gordura de origem animal, né, visando custo, redução de custo. Mas o amido não, o amido tem uma aplicação muito interessante para requeijão culinário, né? Que é requeijão que a gente vai usar ali, por exemplo, para produzir pizza, por exemplo. Ele tem uma aplicação muito interessante. Por quê? Porque o produto vai ser forneável. Quando a gente faz um requeijão sem amido, né? Um requeijão de boa qualidade, muitas vezes para comer, né? Passar num pão, numa bolacha, o requeijão é muito, muito bom. Mas se você levar ele para a pizza, provavelmente você vai ter alguns tipos de problema. O requeijão vai sumir na pizza. Vai fornear e vai sumir na pizza. Né? É uma característica normal do requeijão. Não quer dizer que o requeijão é ruim. Ele só não serve para aquela aplicação. E uma das soluções é justamente o amido. Né? Porque a gente usar amido, a gente consegue fazer que o produto fica... encorpar o produto e ele fica ali firme na pizza. Né? A gente muitas vezes vai fornear a pizza, quando tira o requeijão está igual foi colocado lá na pizza. Né? Alguns até exageram, né? É aí que está o problema. Né? A legislação não define, aí o pessoal acha assim, não, então posso colocar o quanto que eu quiser. Se eu achar que o produto tem que ficar lá igual a pedra lá e não se desfazer de forma alguma, eu vou usar dessa forma. Esse é o problema, de não existir uma legislação para definir quantidades máximas permitidas. Né? O pessoal hoje usa, mas não tem critério nenhum. Né? Nem o sabor hoje é critério mais. Porque se fosse, a maioria do requeijão estava sendo reprovada aí no mercado. Vamos lá, vamos para dentro do produto agora. Requeijão cremoso e requeijão culinário. Quais são as principais diferenças entre um e o outro e o que deve ser observado no produto? Bom, essa diferença justamente é mais para a questão do uso. Né? Qual que é a aplicação que eu quero com aquele produto que eu estou fabricando. Né?
Normalmente um requeijão cremoso é servido à mesa, né? Vai em algumas receitas aqui, mas muito poucas. E normalmente aquele requeijão culinário ele tem uma tendência de ir em algumas receitas que inclusive são produtos forneáveis. Então existe uma diferença bem significativa entre esses dois produtos, apesar do nome ser, né, muito parecido, mas existe uma diferença bem significativa por conta da aplicação. Né? É, Inclusive, na própria legislação, ela define assim que requeijão, né, cremoso é o requeijão obtido ali da fusão da massa, porém com creme, sendo um ingrediente obrigatório o creme de leite, a manteiga ou a gordura anida, né, gordura de origem animal anida. E já o requeijão, o único ingrediente obrigatório que a gente tem é o próprio leite. O leite in natura ou o próprio leite reconstituído para se fazer a massa. Então, assim, já existe uma diferença até na própria definição da legislação com relação aos dois produtos. Né? O requeijão cremoso, obrigatoriamente, tem que se usar gordura. O requeijão, né, o requeijão culinário, já não tem essa obrigatoriedade. Agora, não é porque não está na legislação que a gente não vai usar. Né? Na verdade, o requeijão, apesar da legislação ter essa definição, ele é um produto à base de massa e gordura, né? De preferência, gordura de origem animal, que a gente já citou aí, né? Sobre o que acontece quando a gente usa gordura de origem vegetal, mas não é obrigatório no caso do requeijão. Já do requeijão cremoso, sim. Né? E a gente tem uma outra classificação de requeijão, que é o requeijão, que a gente chama requeijão do norte, né? O requeijão de manteiga. É um produto também bastante apreciado. Né? Esse aí já é mais difícil de fazer algum tipo de mais mistura. característica do norte, meu. O pessoal do norte gosta desse requeijão, né? Gosta bastante desse requeijão. E engraçado, eu conheço algumas fábricas que têm vendido muito desse requeijão no estado de São Paulo. Aí ele pensa, mas paulista gosta? Não, é porque o pessoal que sai do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, vai para São Paulo e lá eles consomem muito. Né? Mas é um produto muito gostoso, né? Quando bem feito, né? Diga-se de passagem, qualquer produto tem que ser bem feito, mas esse requeijão do norte eu já provei requeijão aí que, vou te falar, é difícil, viu? Não dá nem vontade de comer. É por isso que pouca gente faz. Aí um bom requeijão aí tem seu lugar, né? Porque é um produto muito bom. E no caso do requeijão do norte ali, normalmente o que a gente usa é a própria manteiga, né? A própria manteiga pronta, preparada, frita, né? Que é um detalhe interessante desse processo, né? Ou a gordura anidra, né? Que é a gordura sem água nenhuma. E o requeijão, o de mesa, o de corte, que ele... Esse requeijão, ele encaixa, tanto o requeijão culinário quanto o requeijão de barra, corte, eles encaixam na mesma definição na legislação. Né? Encaixam como requeijão. E a definição requeijão cremoso, aquele requeijão obrigatoriamente tem que ter o creme de leite, né? Ou a gordura anida, e o requeijão do norte ou o requeijão de manteiga. São as três classificações do requeijão. E se tratando de requeijão cremoso, que é o que a maioria que nos acompanha faz, Sim. queria que você falasse um pouco sobre rendimento desse produto. Sim. Qual seria o rendimento ideal e como obter um bom rendimento desse produto? Quais são as observações para isso? O requeijão em si é um produto que, quando a gente fala de rendimento, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente prepara uma massa que tem um rendimento. Mas depois a gente faz a incorporação de outros ingredientes. Né? Então, muitas vezes, o rendimento aí, se a gente perguntar aí quem está participando, falar quantos litros de leite que gasta para fazer 1 quilo de requeijão, alguns não vão nem saber. Né? E outros vão ter uma noção e vai falar assim, o meu eu gasto aqui 5 litros, o outro, eu gasto 3. Aí você fala, não, então de 3, então dá para fazer com 3? Vai variar demais. Vai variar demais porque depende da sua estrutura de processo. Se você vai fazer uma massa acidificada, se você vai fazer uma massa com coagulação enzimática, se você vai fazer uma massa que você vai usar fermento,
se você vai usar um ácido lático para acidificar, se vai usar um ácido cítrico. Então, tem uma variação muito grande. Né? Que eu costumo falar com o pessoal? O que a gente precisa? A gente precisa, ao final do processo, a gente coletar todas as informações ali do que foi utilizado, quantidade de leite, quantidade de citrato, ó, de ácido cítrico, de ácido lático, de fermento, né, de coagulante, e fazer um cálculo baseado nessas condições. Somar tudo e ver quanto você teve ali de peso de massa. Por isso que não dá para a gente falar assim, um bom requeijão você vai fazer com 5 litros por quilo de requeijão. Não dá para a gente ter essa noção. Né? Porque ela vai variar muito e tem outro detalhe. Né? Os outros ingredientes que a gente incorpora, por exemplo, o creme de leite. Né? Quando a gente vai incorporar o creme de leite ali na fusão, muitas vezes o creme de leite, que a gente tira do leite, desnatou o leite, tirou o creme e depois vai reincorporar durante a fusão, muitas vezes esse creme de leite não é suficiente. Aí a gente tem que fazer uma reposição. É aí que está o detalhe hoje. Algumas empresas fazem o uso da gordura vegetal não simplesmente porque quer só reduzir custo, é porque às vezes não tem mesmo gordura para fazer um requeijão. E o que ele faz? Ele tira uma parte e incorpora durante a fusão e para completar utiliza gordura vegetal. Né? Então são casos e casos. Né? Não vamos generalizar, cada um pode acontecer. Né? Não dá para generalizar. É igual eu estou falando aqui, não dá para a gente generalizar um rendimento porque ele vai depender do seu processo. E qual que é o melhor processo? Com sinceridade, eu já vi todos os processos, todos eles têm produtos bons e ruins. Né? Não dá para a gente cravar aqui, não. O melhor processo de produção de requeijão é fazer com massa, com coagulação enzimática. Conheço requeijão maravilhoso com coagulação enzimática, mas conheço outros excelentes, né, com coagulação ácida. Então, assim, fica difícil. Nesse caso aí, não dá para a gente definir um número específico. Esse número ele vai ser importante quando a gente faz aí o somatório dos custos de produção, para a gente entender se aquilo é caro ou barato, né? Porque o preço no mercado, independente se você fez com massa acidificada, se fez com coagulação enzimática, o preço no mercado é o mesmo no final. Né? Então a gente precisa realmente fazer um custo, né, da produção para atingir um parâmetro ali que a gente entende que é rentável. Esse é o caminho para se identificar qual a melhor relação de custo do seu requeijão. Pegando o link aí da massa enzimática, massa acidificada, você falou aqui na característica do produto, o produto é de massa lavada. Lavada com leite. Esse é outra situação, né? Como a gente fala aqui, que a legislação só define assim, massa lavada, essa lavagem dela, teoricamente, é água. Né? Teoricamente, é água. Né? Para quê? Para que a gente reduzisse a acidez. Porque a metodologia tradicional, provavelmente, quando foi escrito o RTQ, né, tinha ali uma metodologia de processo de fabricação muito tradicional, que, inclusive, até hoje funciona. Né? A maioria não, uma grande parte das empresas faz ainda uma coagulação natural do leite e outras fazem essa induzida, né? Faz essa coagulação induzida, ou com ácido cítrico, ou com ácido lático, ou com coagulante, fermento, né? Varia. Mas na época dessa descrição do RTQ, o processo que era mais comum era deixar o leite realmente acidificar naturalmente. Né? Quando o leite ia para o processo, o pessoal não fazia uma pasteurização desse leite. Fazia um tratamento térmico ali, de termização, no máximo, e deixava esse leite coagular naturalmente. Né? Ainda conheço fábricas que fazem isso até hoje. E diga-se de passagem que tem um requeijão de excelente qualidade. Então, aquela coagulação ali, ela acontece naturalmente, e depois, como é natural, ela não tem, você não tem como determinar quando que vai parar. Então, por isso que era importante fazer a lavagem. Né? Então, o pessoal tinha que fazer a lavagem ali. Então, fazia
2, 3 lavagens, até a água dá zero de acidez, por exemplo. Né? Isso é muito comum ainda, o pessoal fazer isso. Né? Quando, na verdade, eu fiz requeijão pela primeira vez, o processo era assim. Tinha que se lavar a massa com água até a água dar zero de acidez, para depois poder fazer a prensagem da massa e guardar a massa, porque aí a massa ia ficar fermentando, né? Ali ia maturar ali 2, 3 dias para depois ser utilizada no processo de fabricação. Então, essa metodologia de fabricação, ela foi tendo diversas adaptações, né? Então, alguns faziam esse processo de lavar 2 vezes com água, depois jogavam no tacho, lavava mais uma vez com leite, né? E alguns falam que isso deixa o requeijão mais gostoso, que o requeijão fica melhor, né? Mas nada, são tudo coisas muito empíricas, né? Que o pessoal foi fazendo e acredita que aquilo ali está muito bom e que tem que ser feito daquele jeito, que se for feito diferente não vai funcionar, né? Então, por isso que hoje a legislação, como ela não define muita coisa, esse processo de fabricação de requeijão, existe um processo basicamente em cada fábrica que você entra, né? Não tem um padrão de processo, né? Cada fábrica que você entra tem um processo de fabricação diferente da outra, né? E o produto, no final, como a gente está pegando uma massa, né, de produto lácteo e fazendo uma fusão dela, o produto no final basicamente é muito parecido um com o outro, né? Agora, a forma de chegar até esse produto varia muito, 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 muito. Sem dúvida, Éder. Bom esclarecimento, isso aí foi muito, muito bom. Pessoal, para quem está entrando aqui agora na live, a gente está falando hoje sobre requeijão. Quem tiver alguma Isso. dúvida, pode ficar à vontade aí para fazer seus questionamentos. Éder, agora uma dúvida constante, todo mundo me pergunta isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cada um desses equipamentos para fabricação de requeijão. Mas a maior dúvida que a gente tem é o seguinte: Stefan, porquinho ou tacho? Qual é o equipamento para fazer requeijão? E para quem não conhece, fala um pouco sobre cada um. Vamos lá. Bom, a panela Stefan, né, que é um equipamento específico para fusão, né? Esse equipamento foi desenvolvido para fusão mesmo de massa, né? Serve para a produção de requeijão, como também de outros queijos, né? Queijo fundido, né? Alguns outros produtos. Mas o que acontece na Stefan? A panela, ela trabalha sob pressão, né? E a vácuo. Então, assim, o que a gente tem de ganho com isso? A gente tem um ganho em termos de tempo e de processo, né? Produtividade, que é muito rápido, né? Você coloca os ingredientes ali, fecha, faz, né, trava o equipamento e inicia o processo de injeção ali de vapor e centrifugação. Então, o produto ali, dentro de 5, 6 minutos, você já tem um produto pronto, né? Então, como é que é? Pronto para invasar já. Pronto para invasar. Então, assim, isso, em termos de produtividade, é excelente, né? Então, ela basicamente é para isso. É um equipamento que trabalha a vácuo, né, com injeção direta de vapor, para que a gente tenha um produto ali rapidamente. O porquinho, né, a famosa máquina para fundir. Tradicionalmente chama porquinho. Quando a gente fala máquina de fundir, ninguém conhece, né? Só o pessoal da fiscalização que pergunta, a gente tem que falar máquina para fundir, porque se falar porquinho, eles não sabem o que é. Mas aí, esse porquinho, que é um equipamento também que trabalha ali, mas normalmente também trabalha ali com injeção direta de vapor, né, direta e indireta, né. Foi um equipamento que foi desenvolvido para tentar substituir a panela. Porque a panela era patenteada, então poucas fabricantes praticamente era um ou dois só que tem. Aliás, ainda acho que é um ou dois só. Então o pessoal desenvolveu esse equipamento para a substituição da panela, né? Então ele tem um procedimento de fabricação bem parecido. A diferença é que realmente essa questão do vácuo dele é um pouquinho diferente. Funciona, mas não é igual na panela, né? Mas também é rápido, né? Consegue ter uma produtividade bem interessante
E ele já tem em tamanhos também bem maiores, né? A panela, antigamente a gente tinha panelas pequenas, mas hoje já tem elas maiores também. Mas o porquinho caiu no gosto pela facilidade e pelo preço. É um equipamento bem mais em conta do que uma panela externa. E o tacho, que é o mesmo, não podemos falar que é o mesmo, é um tacho parecido com um tacho de doce. A gente fala tacho de doce, é mais fácil o pessoal associar. Mas tem um tacho para produção especificamente de requeijão, né? Normalmente, quando a gente quer fazer um requeijão aí, a gente tem um tacho que ele tem, né, os agitadores deles, tem um agitador fixo e outro que é móvel, justamente para fazer a fusão da massa e melhorar a fusão da massa, né? A gente, nesses todos os equipamentos, a gente tem vantagem e desvantagem. Agora, uma coisa é certa, né? E isso eu posso te garantir. Se você quer fazer um requeijão culinário numa panela externa, sem chance de dar certo, né? Ela não tem essa capacidade de trazer esse produto. Por quê? Porque o produto não vai ter aquela característica mais importante que é de ser forneado. Essa característica, a gente só consegue ela com um processo um pouco mais lento de agitação ali, que é onde a gente consegue fazer uma etapa do processo do requeijão que a gente chama de cremificação. Essa cremificação é importantíssima para o requeijão culinário, né? Seja ele com ou sem amido, né? Então, nesses equipamentos, a gente tem uma dificuldade tremenda para fazer esse tipo de requeijão, né? Quando é com amido, a gente ainda consegue fazer, mas um requeijão culinário sem amido, numa estepa ou num porquinho, é quase impossível de se fazer, né? Ele vai realmente derreter quando a gente coloca ali no forno, ele vai realmente sumir ali na pizza que a gente estiver fazendo. Então, o tacho tem essa vantagem, a gente consegue fazer um requeijão ali, uma característica muito boa, né, para ser forneável. Então, cada produto tem sua vantagem e desvantagem, né? Alguns com produtividade mais alta, porém não dá para fazer todos os tipos de requeijão. Então, é esse aí a definição desses equipamentos. Olha, rapidinho, duas perguntas finais aqui para a gente finalizar. Tem uma Bora exigência lá. hoje do Ministério da Agricultura que seja instalado um túnel de resfriamento após o invaso do requeijão. Queria que você falasse um pouco desse equipamento e por que que é obrigatório o uso desse túnel de resfriamento. Qual que é a função dele? Isso aí foi até uma cobrança que demorou para acontecer, né? O Uhum. requeijão é um processo que, inclusive, na legislação define a temperatura que ele deve ser fundido, né? O mais interessante é isso. Tem na legislação até a temperatura que o requeijão deve ser fundido. O requeijão ele tem que ser fundido ali numa temperatura de no mínimo 85 graus por 30 segundos. Isso é o mínimo. Então essa temperatura é muito elevada. E quando a gente vai fazer um invase, a gente não pode resfriar esse produto. Não, vou resfriar o requeijão e envasar, né? A maioria dos processos, o invase acontece ali em sequência, né? Acabou de fundir, já inicia o invase, né? Inclusive é melhor fazer isso por diversas situações. Inclusive é um ponto importante para evitar a contaminação do produto, né? Se você deixa o produto resfriar, sua chance de contaminação é muito maior. Então não deve deixar resfriar, envasar ainda quente. Só que quando você invasa quente, esse produto ele tem que ser levado para a câmara fria. Então, imagina um produto a 80 graus colocado numa câmara fria que tem que ficar no máximo 5. Né? Então, assim, essa câmara está com outros produtos, né, estocados nela, e a gente já entra com o requeijão ali nessa temperatura de 80 a 85 graus. Né? O que acontece? Essa câmara tem a tendência de elevar a temperatura e, ao longo do tempo, essa temperatura vai reduzir. Mas vai levar muito tempo, prejudicando a qualidade dos outros produtos. Daí a necessidade da gente ter um túnel de resfriamento logo após o processo de invase. Porque esse produto, a gente tem que quebrar essa temperatura aí, sair desses 85, jogar ela ali para uns 30, abaixo de 30 é o ideal, para que a gente possa entrar com esse produto na câmara fria. Porque assim, a gente tem uma situação que o pessoal imagina. Eu vou fazer o requeijão, vou envasar quente, vou deixar fora da câmara, a hora que estiver frio eu levo para a câmara. Tudo bem, ele não está prejudicando os produtos que estão dentro da câmara, mas o próprio requeijão dele vai ter alterações aí bem significativas
Porque logo após a fusão, a gente já tem que iniciar o resfriamento. Né? O requeijão é um produto que deve cair no máximo até 10 graus Celsius, temperatura, para a conservação adequada dele e evitar alterações que seriam naturais do produto quando ele está com temperatura muito elevada. Então, essa é a importância de ter o túnel de resfriamento, justamente para a gente já reduzir essa temperatura e poder dar continuidade no processo. O requeijão já entrar dentro da câmara de estocagem sem comprometer a qualidade dos outros produtos que estão estocados junto com ele. Isso aí. Pessoal, para quem é registrado no Ministério da Agricultura, hoje é exigência, tá, desse ponto de resfriamento. Então, sim, e mais uma vez, que eu sempre falo aqui nas lives, é que a partir da hora que você se registrou no Ministério da Agricultura, você é obrigado a implantar no seu laticínio qualquer nova normativa que tiver. Então, isso hoje é uma exigência, não consegue aprovar projeto do Ministério da Agricultura sem o túnel de resfriamento. E você que já está aprovado no Ministério da Agricultura e não tem esse túnel, eu acho que deve providenciar, porque isso vai ser cobrado. Isso aí. E, na verdade, é uma situação que favorece o processo de fabricação. Né? Não é só uma exigência a mais do Ministério da Agricultura. Favorece o processo. Pessoal, queria chamar vocês aí para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem muito vídeo bacana no YouTube. Nós temos o Spotify com o Castlac. Então, tem o nosso site hoje com bastante curso lá voltado para a área de lácteos. Hoje a gente tem 4 cursos lá voltados para queijo, que é mussarela, Minas Padrão, queijo prato, queijo coalho. Então, quem quiser aí ter um curso onde ensina passo a passo todo o processo de fabricação para se obter um produto de qualidade com melhor resultado, sem dúvida, entra lá, se cadastra nos nossos cursos, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais e compartilhar o nosso conteúdo aqui, que é uma forma de vocês ajudar a gente. Beleza? Para finalizar, uma dúvida muito comum, uma dúvida recorrente que a gente tem é sobre a formação de grumos. Sim. O que ocasiona essa formação de grumos e como evitar? Esse com certeza é um dos grandes problemas do processo de fabricação de requeijão. É o requeijão com grumos, né? Mas não é difícil de se evitar, né? Porque aí eu falo evitar porque é uma coisa que naturalmente você vai conseguir resolver durante o processo de fabricação. A formação de grumos, na verdade, é simplesmente porque aquela massa ela não está sendo fundida. Ela não está tendo aquela capacidade de derreter ali, de se fundir, né, junto com a gordura que a gente está adicionando. E quem que faz isso? Né? Qual que é o ingrediente que a gente usa que faz isso? Né? Esse ingrediente é o sal fundente. Então, na maioria das vezes, o problema está relacionado com o sal fundente utilizado. Aí depende da qualidade do sal fundente, depende do tipo de sal fundente que está sendo utilizado. Isso é muito interessante, né? Depende da quantidade que está sendo utilizada. Então, muitas vezes você tem um sal fundente de excelente qualidade, mas está usando fora da recomendação do fornecedor. Por quê? E eu te conto por quê. Isso aí eu já escutei demais, né? A gente chega para fazer um requeijão, você faz uma massa, coloca ela num tacho, por exemplo, e começa a fazer a fusão. Essa massa, basicamente, ela se funde sozinha, sem nenhum tipo de ingrediente. Mal um pouquinho de creme ali para ela, né? Ela é uma massa mais seca, então para ela começar a ficar mais fluida ali e basicamente ela funde. Aí o pessoal costuma falar assim, não, eu faço requeijão que nem uso sal fundente. Por quê? Porque a massa tem essa característica, né? Dependendo do ponto que ela está ali de pH ali, ela consegue se fundir ali rapidamente e muitas vezes sem o uso do sal fundente. Né? Mas não quer dizer que deve deixar de usar. Porque ali naquela situação, parte da massa pode estar ali, né, sendo fundida e outra parte não consegue fundir. Principalmente se ela estiver mais seca. Aí a gente costuma ter esses problemas com grumos. Né? Aí chega no final, no requeijão lá, no produto final, você consegue observar pedaços mesmo de massa que não foi fundido. Né? Então, assim, o ideal é fazer o uso do sal fundente de acordo com
com as orientações do fornecedor do sal fundente, né? E ficar atento ao tipo de sal fundente que quer utilizar para cada tipo de requeijão. Né? Porque sais fundentes, o que são? São produtos à base de fosfatos. Normalmente à base de fosfatos, né? Tem até outros aí à base de citrato, mas normalmente sal fundente é à base de fosfato. Só que fosfato, a gente tem uma série de tipos de fosfato diferentes. Difosfato, trifosfato, polifosfato, metafosfato e por aí vai, pirofosfato. Então, cada um tem uma característica, né? Dá uma característica diferente para o seu produto. Então, assim, a gente tem que ficar atento a isso. Eu quero um produto que tenha brilho maravilhoso. Tem que usar um tipo de fosfato. Não, eu quero um produto que seja mais resistente ao forneamento. É outro tipo de sal fundente. Então, assim, a gente precisa de ter essa orientação de acordo com o produto que vai ser fabricado. Eu quero um requeijão cremoso, eu quero fazer um requeijão culinário. Então, dependendo deste de produto, você vai escolher o ingrediente a ser utilizado para que você tenha o melhor resultado possível com aquele ingrediente. É isso aí. É isso? Muito bem explicado. Muito Sueli, bom. vamos chegando ao final. Te agradeço mais uma vez aí pela participação, sempre grandiosa, trazer muito conteúdo pro pessoal aí. Bom demais. Não, eu que agradeço e quero convidar o pessoal para participar conosco. A gente tem aqui nas nossas lives semanais, terças e quintas-feiras, né? Isso, independente de onde a gente esteja, né? Sim. Independente do clima, na última live o Will está debaixo de um temporal ali, mas a gente não deixa de fazer a live, né? É para trazer conteúdo para você mesmo, para contribuir com vocês. E agradeço a participação de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos aí. Então, quinta-feira, às 19 horas, a gente está aqui de novo com mais uma live para mais um conteúdo. Valeu demais, um forte abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até mais para vocês.